Olá, aqui estamos para mais um encontro de amigos e espero que sejam amigos de Deus. Estamos aqui para dar continuação àquela série que nós temos vindo a apresentar e depois da CUP 26. Demonstramos pelas Escrituras que o grande instrumento que vai ser usado nestes últimos dias para levar o mundo todo ao engano e também à concretização de um sonho que começou com Nimrod e que vai ser concretizado nos tempos em que vivemos. Conhecido por alguns como a nova ordem mundial. Queridos amigos, gostaria que cada um de nós tivesse em mente algo e que não o esquecesse nestes próximos tempos, até que o objetivo satânico se venha a tornar uma realidade. E esse objetivo satânico é aquele que nós encontramos no livro de Apocalipse, no capítulo 13 de Apocalipse. Convidar-vos-ia a me acompanharem nas Escrituras. Capítulo 13, e vamos ver qual é o grande objetivo de Satanás para com o mundo em que nós vivemos. Capítulo 13, e nós vamos ler qual é o seu grande objetivo. Diz-nos aqui o versículo 4: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Adoraram o dragão. Desde o céu, passando à terra, e durante estes milhares de anos, Satanás tem um desejo de ser adorado. Desafiou os anjos e alguns caíram com ele e hoje se submetem à sua autoridade. Desafiou homens, caíram e estão submetidos à sua autoridade. Mas apenas alguns. E aquilo que ele deseja é conseguir que a grande maioria dos habitantes da terra o adorem a ele e à besta. Queridos amigos, para que esta realidade aconteça, é chamado um terceiro poder para vir ajudar a humanidade ou forçar a humanidade a adorar o dragão e a besta. E esse poder é a besta de 2 chifres do capítulo 13. Todo aquele
que rejeitar a adoração ou forma de adoração ao dragão e à besta, receberá aquilo que está escrito no capítulo 13. E diz aqui, a partir do versículo 14 e 15: e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Há muitas fortes evidências que nos mostram que isto nunca esteve tão perto como hoje. Amanhã irá falar ao país o nosso primeiro-ministro, o governante de Portugal. Estiveram reunidos as elites deste mundo, estiveram reunidos os cientistas, os homens da saúde, os ministros, e amanhã vão ser declaradas quais as medidas que vão ser impostas a cada um de nós por causa deste terrível e bem conhecido Covid-19. Por aquilo que soa já nos bastidores, é que todos aqueles que não tiverem o passaporte digital e não tiverem um teste comprovando que estão sem a contaminação do Covid ou que não estão doentes de Covid, esses tais não poderão entrar na maior parte dos centros públicos. Estou a dizer-vos isso por antecipação. Iremos ver se isso será ou não uma realidade. E vocês sabem que isto tem como objetivo, vocês sabem bem, isto tem como objetivo levar as pessoas a tomarem aquilo que elas não desejam. Ainda há 2 dias alguém me dizia: como é que tu vais fazer para entrares em certos lugares onde é exigido esse certificado Covid e esse teste Covid? E eu simplesmente disse: se isso me é exigido, eu não irei. Vou-me abster de ir a esses lugares. Por que é que eu estou a buscar isto? Porque se por causa de um simples vírus se está a levar o mundo a adotar um estilo de vida que o mundo não quer, não deseja e não aprova, mas porque necessita desse estilo de vida para continuar a ter aquilo que até aqui vinha tendo. Queridos amigos, esta
pandemia, que tem tanta de mentirosa como de dramática, está a levar os homens a aceitarem tudo aquilo que lhe é imposto por aqueles que se dizem sábios, mas que são loucos. Porém, eu quero dizer-vos, para que a nova ordem mundial se consiga, o homem vai ter que deixar cair por terra o pouco que ainda tem da sua liberdade. Ou seja, a pouca liberdade que você tem, você vai perdendo-a pouco a pouco. Começou já com o Covid. Você não pode ir aonde quer, quando quer e como quer. Você deixou de ter essa liberdade. Mas eu quero vos dizer uma coisa. É que existem 3 instrumentos pelo qual o Espiritismo vai entrar no coração do homem, dentro dos parlamentos, dentro dos centros religiosos, dos templos. Existem 3 instrumentos que, com eles, Satanás vai conseguir a unidade e a uniformidade. Queria apenas lembrar-vos isso. Esses 3 instrumentos, ou essas 3 armas poderosas, fatais, são a santidade do domingo, a imortalidade da alma e o homem querer ser Deus. Por isso, ou chamemos-lhe o panteísmo, são por meio destas 3 vias, destas 3 avenidas, o poder das trevas vai colocar no trono um líder que será, poderemos dizer, porque ele o quer, será o rei deste planeta. Queridos amigos, porquê 3 avenidas, 3 vias, 3 instrumentos? Porquê estas 3 mensagens? Santificação do domingo, imortalidade da alma e o terceiro engano, aquela terrível frase que levou Eva a cair: e sereis como Deus. Vocês sabem que Satanás, desde o céu, sempre quis ser semelhante ao seu Criador. Pretendeu ir acima do Criador. Pretendeu ter um trono acima das mais altas nuvens. Satanás sonha com um trono. Não o conseguiu na terra, mas consegui-lo-á
Aliás, não conseguiu no céu, melhor dizendo, não conseguiu no céu, mas consegui-lo-á pela permissão de Deus na terra por algum tempo. Como Deus tem uma mensagem conhecida como a mensagem de 3 anjos, Satanás também quer ter uma mensagem que leve 3 anjos, 3 espíritos demoníacos a enganarem a humanidade. Se vocês forem ver a primeira mensagem de Apocalipse 14, a primeira mensagem, a mensagem do primeiro anjo, leva o homem a adorar a Deus, também a Deus, e dá-lhe glória. Mas a primeira mensagem de Satanás, que é a santificação do domingo, leva o homem a adorar o homem. Portanto, nós vimos que ao adorarmos o domingo, ao santificar o domingo, nós estamos a adorar a criatura em lugar do Criador. Porque o sábado tem uma história por trás dela. O sábado é uma consequência da obra da criação. Deus criou e no fim de criar, santificou, abençoou e guardou o dia de sábado. O domingo apenas nos lembra criaturas, que é o sol. Por isso, a primeira mensagem divina leva-nos para o Criador, a primeira mensagem satânica leva-nos para a criatura. A segunda mensagem, como nós sabemos, ela mostra-nos, na segunda mensagem, e nós vamos lê-la e vamos ver a semelhança que Satanás tenta ganhar em Apocalipse 14 e no versículo 8 diz: o segundo anjo seguiu dizendo: caiu Babilónia, a grande cidade, que a todas as nações deu de beber o vinho da sua ira e da sua prostituição. Portanto, a segunda mensagem mostra-nos a queda de Babilónia, da confusão. Na segunda mensagem satânica, Satanás quis mostrar a Eva que ao comer o fruto não cairia na morte, não morreria, mas permaneceria. Ou seja, enquanto a primeira mensagem divina adverte o homem que aqueles que seguem as doutrinas de Babilónia cairão, Satanás mostra que não cairão, porque a imortalidade é querer dizer que o homem não cai, o homem continua.
passando por vários estados. E é isso, no espiritismo, no mundo religioso, é chamado reencarnação. Satanás quer nos fazer crer que o pecado não derruba, o pecado não faz cair o homem. Quando Deus diz, caiu a grande Babilónia, aquela que embebedou, aquela que doutrinou, aquela que falsificou a doutrina de Deus. A terceira mensagem angélica diz-nos, nós podemos lê-la no versículo 9: e seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento que sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Portanto, a terceira mensagem mostra-nos o cuidado que devemos ter para termos uma adoração falsa. Deus diz: cuidado a quem adoras. Mas o que é curioso é que Deus diz: se alguém adorar a besta ou a sua imagem. E Satanás quer contrariar este princípio bíblico. Então Satanás quer levar os homens a adorar a besta e a receber a sua imagem e o seu sinal. Porquê? Porque na terceira avenida de Satanás, a terceira mensagem que ele prega, e com essa mensagem está a convencer o mundo, essa mensagem diz: sereis como Deus. Ou seja, aquilo que Satanás quer fazer entender é que não há necessidade de adorar o Deus do céu, porque nós temos a possibilidade, segundo este ensino diabólico, de nos tornarmos semelhantes a Ele. Por isso, quando Ele nos leva a violar a sua lei, já nos levou a adorar a besta, a sua imagem, e estar preparados para receber o seu sinal. Por isso é que estas três mensagens hoje, santidade do domingo, imortalidade da alma e o pretender ser como Deus, está espalhado no mundo, estão espalhadas no mundo religioso. E, por incrível que pareça, e também se têm infiltrado dentro daquele que era o povo de Deus, os adventistas do sétimo dia. E estas mesmas doutrinas estão a entrar, não de uma forma declarada, mas de uma forma muito sutil, como nós iremos mostrar mais à frente. Por isso, Satanás criou uma contrafação das três mensagens angélicas. E nós precisamos de estar atentos, porque a forma como ele está a agir
Só mesmo quem estiver firmado na rocha, quem for conhecedor das Escrituras, conseguirá resistir. Queridos amigos, gostaria de dizer-vos algo que pode parecer muito estranho. Já o falámos, mas eu gostaria novamente de o repetir. Vocês sabem que o conhecido espiritismo moderno, com roupagens diferentes, ele surgiu numa altura em que havia um movimento universal pregando a mensagem mais poderosa que Deus já alguma vez havia dado aos homens. Estamos a falar do século XIX. Mais Mais lá para o ano de 1835, 36, Deus começa a trabalhar com um homem simples e humilde. Revelou-se-lhe, apoderou-se daquele homem, e aquele homem deveria começar a pregar uma das maiores mensagens dada ao homem. E esse homem foi Guilherme Miller. Guilherme Miller começou a apaixonar-se pelas Escrituras, a apaixonar-se de uma forma mais profunda pelo livro Daniel e Apocalipse, e conseguiu conhecer ou interpretar o maior período de tempo profético, os 2300 anos. E quando ele chegou àquela conclusão, quando ele entendeu todo este período de tempo profético, ele começou a pregar essa mensagem, a ensinar essa mensagem, começou a ter discípulos que se juntaram a ele, e esta mensagem foi espalhada primeiro nos Estados Unidos da América, chegou até à Europa, cruzou os oceanos. E eu gostaria de ler-vos no livro Primeiros Escritos, na página 233. Primeiros Escritos, na página 233, eu gostaria de ler. Vi que Deus estava na proclamação do tempo em 1843. Era seu desígnio suscitar o povo, trazê-los a uma condição em que seriam provados, na qual decidiriam ou pró ou contra a verdade. Ministros se convenceram da exatidão da atitude assumida quanto aos períodos proféticos, e alguns renunciaram ao seu orgulho, deixaram seus salários e igrejas,
para sair de um lugar para outro, a fim de apregoar a mensagem. Mas como a mensagem celestial não pôde encontrar lugar no coração, senão de poucos dos ministros professos de Cristo, a obra foi colocada sobre muitos que não eram pregadores. Alguns deixaram seus campos para fazer soar a mensagem, enquanto outros eram chamados de suas oficinas e mercadorias. E mesmo alguns profissionais foram compelidos a deixar suas profissões a fim de se empenharem na obra impopular de proclamar a mensagem do primeiro anjo. Portanto, Deus começou a capacitar homens. E como vos disse, isto no século XIX. Começou a capacitar homens. E entre esses homens, diz-nos aqui, milhares foram abraçar a verdade, pregada por Guilherme Miller. E servos de Deus levantaram-se no espírito e na virtude de Elias, para proclamar a mensagem. Semelhantes a João, precursor de Jesus, os que pregavam esta solene mensagem sentiam-se compelidos a pôr o machado à raiz da árvore e apelar os homens para produzir frutos dignos de arrependimento. Seu testemunho era calculado a despertar as igrejas e afetá-las poderosamente e a tornar manifesto o seu verdadeiro caráter. E ao repercutir a solene advertência para fugirem da ira vindoura, muitos que estavam unidos às igrejas receberam a mensagem salutar, viram sua apostasia e com lágrimas amargas de arrependimento e profunda angústia de alma humilharam-se perante Deus, e repousando sobre eles o Espírito de Deus, auxiliaram a fazer ressoar o clamor: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14:7. Esta mensagem começou com uma força incrível. Viam-se pessoas a deixar os seus empregos, a deixar as suas posições, para se unirem a este poderoso poder do Espírito Santo. Na página 234 deste mesmo livro, ministros que não queriam aceitar para si mesmo esta mensagem salvadora embaraçavam aqueles que queriam receber. Portanto, vimos que ministros começaram a se opor a este movimento conhecido como o movimento millerita. E então começaram a se opor. Pregadores e povo uniram-se para se opor a esta mensagem do céu e perseguir Guilherme Miller e aqueles que com eles se uniram à obra. Faziam-se circular falsidades para prejudicar a sua influência, e em diferentes ocasiões, depois que haviam compreensivelmente declarado o conselho de Deus, aplicando cortantes verdades no coração dos ouvintes, grande ira se acendia contra ele, e retirando-se do local da reunião, alguns ficavam de emboscada a fim de tirarem-lhe a vida. Anjos de Deus, porém, eram enviados para o proteger e o guiavam em segurança para fora da turba irada. Sua obra ainda não estava concluída. Portanto, queridos amigos, no século XIX, esta grande mensagem conhecida como a verdade presente para aquele tempo, o Espírito Santo deu força aos mensageiros, mas Satanás colocou no encalce desses mensageiros ministros e povo, e inclusive faziam emboscadas para matarem Guilherme Miller. Mas diz que os anjos de Deus, porém, eram enviados para o proteger e o guiavam em segurança. Mas
há uma coisa que eu quero mostrar-vos. E o que quero mostrar-vos é que, paralelamente, neste tempo em que esta mensagem estava a ser pregada, há uma outra mensagem que começa a ser pregada. E qual foi essa outra mensagem? Eu vou-vos mostrar. Com certeza, vocês já ouviram falar muito, mas muito mesmo, de duas irmãs que faziam parte da família Fox. E então, essas irmãs, eu estou só aqui à procura da página para vos ler, essas irmãs, elas tiveram uma experiência sobrenatural incrível. E eu quero ler-vos só um bocadinho, porque eu tinha aqui na página. Acontece sempre alguma coisa, mas nós vamos lá chegar com a graça de Deus. Ok. Na página 167 do livro Vida e Ensinos, diz-nos assim: em 24 de agosto, portanto, nós vimos que aquele movimento, a grande força deste movimento milerita, foi desde os anos 1840 até ao ano 1844. E nós sabemos que houve um grande desapontamento. Mas em 24 de agosto de 1850, vi que as pancadas misteriosas eram o poder de Satanás. Parte delas procedia diretamente dele e a outra indiretamente mediante seus agentes. Mas tudo provinha de Satanás, que executava a sua obra de diferentes maneiras. No entanto, muitos na igreja e no mundo estavam envoltos em tão densas trevas que julgavam e sustentavam ser o poder de Deus. Disse o anjo: não recorrerá um povo ao seu Deus e a favor dos vivos interrogar-se aos mortos? Hão dos vivos recorrer aos mortos em busca de informações? Os mortos nada sabem. Para saber acerca do Deus vivo, ides aos mortos? Afastaram-se do Deus vivo para falar com os mortos que nada sabem. Então o que é que aconteceu? O que aconteceu é que depois daquele grande desapontamento, em que uma boa parte daqueles que haviam, não digo querido de coração, haviam aceitado de uma forma emocional a mensagem de Guilherme Miller, que Jesus viria à Terra no dia 22 de outubro de 1844, muitos afastaram-se, voltaram de novo para as trevas. E é nesta altura, alguns poucos anos mais tarde, cerca de mais 5 anos depois, que se levanta o Espiritismo, agora de uma forma diferente do Espiritismo que conhecíamos da Bíblia. Porque Satanás sabia que não podia aparecer da mesma forma como apareceu no Éden.
E como nós iremos ver no próximo vídeo como ele apareceu no Egito, nós vamos ver que Satanás não é mais aquele espírito original. Satanás disfarçou-se. E até o mundo religioso já entrou nas avenidas, nas 3 avenidas, e aceitou as 3 mensagens satânicas. Enquanto as 3 mensagens angélicas estão a ser rejeitadas, estão a ser colocadas de lado, estas 3 mensagens diabólicas estão a crescer e a crescer e a crescer. E como vos disse, se vocês não querem crer, entrem dentro de uma livraria e vejam quantos livros nós temos naquela livraria com mensagem que está de acordo com as Escrituras, e vejam quantos livros temos nessa livraria que está de acordo com estas 3 mensagens satânicas. Queridos amigos, o diabo, para conseguir um objetivo, não olha aos meios, nem a tudo aquilo que ele tem que fazer para levar o engano à mente humana. Diz-nos, ainda na página 237, o seguinte: como as igrejas se recusaram a receber a mensagem do primeiro anjo, rejeitaram a luz do céu e caíram do favor de Deus, confiaram em sua própria força, opondo-se à primeira mensagem, colocaram-se onde não poderiam ver a luz da mensagem do segundo anjo. Mas os amados de Deus, que eram oprimidos, aceitaram a mensagem, caiu Babilônia e deixaram as igrejas. Nós precisamos ver que aquilo que aconteceu no século XIX está a acontecer no século XXI. E o que é que está a acontecer no século XXI? As igrejas estão embriagadas. Os seus ministros estão embriagados. E mais do que isso, estão hipnotizados. Com uma hipnose que eles nem se dão conta que estão hipnotizados. Ainda na página 250 agora, ainda no mesmo livro, e na página 250, diz-nos aqui: foi-me mostrado o doloroso desapontamento do povo de Deus por não terem visto a Jesus no tempo em que o esperavam. Não sabiam porque o Salvador não viera, pois não podiam ter evidência alguma de que o tempo profético não houvesse terminado. Disse o anjo: falhou a palavra de Deus? Deixou Deus de cumprir as suas promessas? Não. Ele cumpriu tudo o que prometera. Portanto, vimos que a mensageira do Senhor foi levada àquele tempo em que ela própria
viu com os seus olhos aquele dia 22 de outubro de 1844. Todos, e quando digo todos, os preparados e os não preparados, estavam a aguardar que Jesus viesse à Terra nesse dia 22 de outubro. Mas Jesus não veio. Porque se ele tivesse vindo, iria encontrar, misturado com os cordeiros, os bodes. E o que está a acontecer hoje é exatamente a mesma coisa. Quando Jesus vier, ele não vai poder encontrar os cordeiros junto com os bodes na mesma malhada. Quando Jesus vier, ele vai encontrar os cordeiros só com cordeiros e os bodes só com os bodes. E o que é que vai fazer separação? O que vai fazer separação são as 3 mensagens angélicas. E em especial, a terceira mensagem é que fará a separação entre cordeiros e bodes. Meus queridos amigos, nós precisamos de conhecer as 3 mensagens angélicas. Não apenas lê-las de passagem, de uma forma superficial. Perceber o que é que Deus quer transmitir-me e o que é que Deus quer fazer com essas mensagens na minha vida. Essas mensagens vão determinar se eu sou bode ou sou cordeiro, se você é bode ou se você é cordeiro. Mas enquanto essas mensagens estão a fazer um trabalho de separação, as 3 mensagens satânicas estão a fazer um trabalho de união. Enquanto a mensagem de Deus separa, a mensagem satânica une. E quanto mais unidos estão, mais perdidos estão. Porque nós sabemos, como aconteceu em 1844, que quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, porque era isso que Guilherme Miller não conseguiu ver, mas Deus permitiu esse engano. Guilherme Miller não se enganou na data. Guilherme Miller não pregou uma mensagem falsa. Guilherme Miller enganou-se no evento. E por isso Deus tem um povo na terra que não se vai enganar no tempo e que também não se vai enganar no evento. Porque agora já não temos mais a profecia dos 2300 anos. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, você tem a possibilidade de escolher entre a mensagem dos 3 anjos de Deus e a mensagem dos 3 anjos do diabo. Só que, como vos disse, a mensagem de Deus vai separar, vai purificar, vai cirandar. A mensagem de Satanás é como uma rede lançada ao mar. Traz tudo. Não importa que tipo de pessoa seja. O que importa é que fique na rede.
E essa rede são estas 3 mensagens: santificação do domingo, imortalidade da alma e sereis como Deus, que é uma doutrina panteísta. Uma doutrina que lhes mostra que você também pode ser Deus. Quando nós sabemos que o Deus do universo disse: eu sou Deus e fora de mim não há Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe, e vamos continuar, porque o Senhor nos quer salvar. O Senhor quer que façamos parte deste movimento sobre o qual o Espírito Santo derramará a chuva serôdia. E conseguiremos fazer as obras do nosso amado Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, meu Pai. Dá-nos forças e poder para podermos continuar nesta senda orientada e conduzida pelo Teu Espírito. Amorável Pai, nós queremos pedir-te do fundo do nosso coração que aumentes a nossa fé e nos ajudes a crer somente na palavra inspirada, nas palavras que saíram da Tua boca. Querido Deus, nós pedimos-te que nos ajudes. Sabemos que a mensagem dos 3 anjos, e em especial a terceira mensagem, é uma mensagem que foi dada para selecionar, para escolher, para separar, para purificar. E por isso, querido Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a fugir das 3 mensagens satânicas. E ajuda-nos a advertir todos aqueles e aquelas que através destes meios tenham acesso a esta mensagem. Vem, pois, nos abençoar e guardar. Guia-nos e livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe e guarde, e até ao próximo encontro de amigos. Até lá. Deixem que Deus cuide da vossa vida. Fiquem com o Senhor.